A gente sabe que existe filme bom, existe filme muito bom e existe filme de tirar o fôlego. E é sobre um desses filmes que eu quero falar hoje. Sinners, ou Pecadores, em português, é o melhor filme de 2025, pelo menos na minha opinião. E, na minha opinião, o melhor filme, um dos melhores que eu já assisti em toda a minha vida. Afinal, o filme tem Michael B. Jordan 2 vezes, né? Então não tem nem como ser ruim. Bom, seja bem-vindo ao canal Apenas Isso, o seu canal de opinião. Então eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like e vamos pro vídeo. Bom, e aí eu já quero começar falando que esse filme é dirigido por Ryan Coogler. Esse cara é um gênio. Todo filme que ele pega pra fazer é muito bom. Ele fez Fruitvale Station, ele fez Creed, fez Pantera Negra também, que são filmaços, são filmes muito bons mesmo. Só que nesse aqui ele se supera. Ele escreve, dirige e produz um filme que mistura blues, ou seja, a música, mistura guerra, religião, um horror sulista ali, e no centro disso tudo, Michael B. Jordan, interpretando dois irmãos gêmeos, Fumaça e Fuligem. You boys twins? Nah, we cousins. Ah, e aqui vai um adentro, tá? Mesmo esse filme tendo dois Michael B. Jordan, porque ele interpreta ali os gêmeos, né? Nesse filme, pra mim, quem mais rouba a cena é o Miles Caton. Esse moleque canta muito, cara. E não só canta, mas também interpreta muito bem. Detalhe, com apenas 20 anos e com um vozeirão desse aqui. O detalhe mais impressionante é que ele aprendeu a tocar blues só pra fazer esse filme. Did you learn guitar for this role? Yes, I did. Tell me about that. Cara, ele arrasou. Ele mandou muito bem no papel. A gente também precisa falar de Ludwig Göransson, nem sei como é que pronuncia o nome desse cara aqui, que é um compositor sueco. E ele também está por trás de várias trilhas sonoras, como a de Oppenheimer, né? The Odyssey, Tenet também, e até Pantera Negra mesmo. Cara, esse cara aqui, ele é absurdo, e a música I Lie to You, que é a que o Miles canta nesse filme aqui, no filme Pecadores, também é composta por ele. E, cara, simplesmente os dois deram um show aqui nesse filme, tá? Literalmente um show. E, bom, agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre o filme, né? Deixando um pouquinho esses aspectos de lado, né? Eu quero dar uma resumida e ainda sem spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu ao filme, você pode ficar por aqui por enquanto, que eu vou dar só uma resumida aqui no que é o filme em si. E bom, essa história aqui conta a história do Miles, que nesse filme ele está interpretando o menino que eles chamam de pastorzinho, né? O Sammy, filho de um pastor, porém que queria algo a mais, né? Ele queria, no ramo da música, ele amava o blues. E o blues aqui, ele é uma das coisas que mais aparecem no filme, porque o blues, ele tem essa questão de ser dessa cultura, né? De ser da cultura negra. E aí também a gente conhece o Fuligem e o Fumaça, né? Os dois gêmeos aí interpretados pelo Michael B. Jordan, que, cara, ele é simplesmente incrível. São duas pessoas totalmente distintas, tá? Mesmo sendo o mesmo ator, são dois personagens que você percebe que eles são totalmente distintos, né? Um é muito mais animado, muito mais de bem com a vida, o outro já parece um pouquinho mais amargurado. E ele consegue entregar muito bem os dois papéis, sem parecer estranho. Sem você olhar e dizer, puta, é a mesma pessoa interpretando. Bom, e aí é que tá, depois desses gêmeos terem passado um tempo fora, né, eles voltam a fim de abrir uma coisa ali, um bar que na época, né, como eu falei, já era um pouco dividido, então tinha lugares que eram só para negros e tinha lugares que eram só para brancos, tá? Tem carros, inclusive, que se você olhar na época lá mostrava assim, esse aqui é só feito para branco. Então, esse filme ele aborda muito bem isso, ele aborda esse lado pesado da história, né, que muita gente, eu acho que não saberia colocar muito bem. Só que aqui o Ryan Coogler, ele coloca muito bem isso e ele mostra que você não precisa lacrar para fazer um filme que fala sobre racismo. Bom, e então eles vão atrás de abrir esse lugar, né, que é como se fosse um bar da época, né, que tem música, bebida, enfim. Porém é um lugar só para pessoas negras. E a história se desenrola, né, ali eles vão até a cidade, vão pegando algumas coisas para fazer a grande inauguração, né? E aí é que tá o ponto, quando chega a grande inauguração.
E eu queria falar pra vocês aqui que esse filme em si, eu não vi nada dele. Eu não cheguei a assistir trailer, eu não vi sinopse, eu não vi literalmente nada. Eu só peguei o filme e assisti. E eu acho que isso me deu uma melhor experiência do filme. Porque eu fui pensando em assistir um filme de terror, tá? E esse filme aqui não é um terror escancarado. Ele não é aquele terror que vai te dar susto. E aí eu quero falar agora do tema principal aqui. Então, se você ainda não assistiu o filme, né? Se você não procurou ver nada do filme, esse filme aqui ele fala sobre vampiros. E isso aqui foi de explodir minha mente, porque era a última coisa que eu tava esperando. Ver um filme sobre vampiros. É um gênero que foi ressuscitado agora praticamente, né? Com Nosferatu, que, querendo ou não também, é um filme antigo que foi feito para os moldes atuais. Porém, não é um gênero que tá muito em alta hoje em dia. Só que o Ryan Coogler pegou isso aqui muito bem, não só para falar de vampiro, mas falar de toda uma questão racial também em cima disso. Então, esse filme aqui, ele tem várias camadas, né? Ele tem a camada da música ali, ele tem essa camada do racismo estrutural, né? Ele tem essa camada de mostrar toda uma cultura ali também presente. E ele consegue entregar isso muito bem. Então, quando eu assisti esse filme, eu não achei que seria um musical de terror que envolvia vampiros, que envolvia essa questão cultural. Não, eu peguei o filme e fui assistir como um filme de terror. E aí que tá a questão. O filme começa, você tem ali a primeira cena, que é uma cena bem à lá filme de terror mesmo, que aparece um menino com violão, ensanguentado na frente da igreja, se lembrando de algumas coisas que aconteceram, né, na noite passada, né, na noite em que ocorreu de os vampiros entrarem lá no bar e tudo mais. E aí eu pensei, pô, o filme tá parecendo muito da hora. Só que esse filme, ele vai se desenrolando de uma maneira que você não vê terror no filme. Você não vê terror, pelo menos não do começo até quase o final do filme. Só que não é uma coisa que você sente falta nesse filme. Isso que eu achei bacana. Você só vai ver o vampiro praticamente lá na metade do filme pro final. Só que antes disso, esse filme consegue entregar muita coisa, muita metáfora que você vai assistir no filme sem perceber. Aí o detalhe é que esse filme também tem muitos alívios cômicos em várias cenas. Então, são várias cenas ali que você também vai dando risada de algumas situações. E eu tenho que falar também, a parte que provavelmente vai ser a mais falada desse filme é a cena em que ele começa a cantar. Dentro desse bar, né, ele começa a cantar. E aí é uma das cenas que tinha tudo pra ficar assim estranha, porque ele sai mostrando vários povos originários, né, de vários tempos, então aparece gente do hip hop e tal. E aí é uma questão que eles trazem falando que a música, né, o blues, ele conecta toda a ancestralidade do povo, né, do povo negro. E é uma das motivações do vilão, não é como se ele não tivesse motivação, só quer fazer o mal ali. Ele fala que pelo fato de ele ser um vampiro, né, ele vai viver para sempre, então ele quer se conectar com os seus ancestrais, ele quer se conectar com todo mundo. E ele fala que a música, né, do Sammy, ela vai conseguir fazer isso, porque quando tem a cena que aparece a conexão ali com todos os povos, ele consegue ver meio que esse véu, né, esse véu dimensional ali. É uma parada muito viajada, que se você olhasse assim, você falar, cara, tem tudo pra dar errado. Qualquer pessoa que pegasse aquilo ali, eu acho que teria dado errado. Só que o Ryan Coogler, mais uma vez, ele consegue fazer aquilo ali dar muito certo. E é uma coisa que você assiste e você fica, caramba, é viajado? É, mas é muito bom de assistir, cara. E a voz desse moleque, do Sammy, do Miles Calton, cara, é fenomenal. É fenomenal. Você assiste o filme, é um musical de terror que, ao mesmo tempo que você tá assistindo, você fica maravilhado com tudo. Vamos falar agora aqui da metade pro final do filme, né? Depois que eles abrem, né? A gente conhece o primeiro vampiro. E aí eles vão atrás de querer mais gente, né? Eles vão atrás de querer criar uma colônia mesmo de vampiros. E aí eles tentam entrar, né? Tem essa questão deles só entrar sendo convidado, tudo mais. E aí é a hora que começa a ação desse filme, né? A ação, suspense. É que nem eu falei, ele parece um filme de terror, ele tem alguns aspectos assim. A filmagem dele, inclusive, é muito boa. Cara, é sério, a direção de arte desse filme, que tem uma parte em si, uma cena em si, que é quando a mulher grita que os vampiros podem entrar.
que a câmera muda, cara. Nossa senhora, cara, aquilo ali é fenomenal. Come on in, you motherfucker! How you doing? E eu acho que o mais legal aqui disso tudo é ver que o Sammy, né, após passar tudo aquilo que ele enfrenta, né, e aí eu não tô dando muitos detalhes aqui do filme, porque eu quero que você também, que não assistiu e ainda tá aqui nesse vídeo, assista, veja o que é que acontece, né, porque é muito bacana. E apesar de ele ter passado por tudo mesmo, o Sammy, ele volta pra casa e ele não solta o violão de jeito nenhum. Ele ainda quer ter aquela experiência, ele quer viver da música, é uma coisa que ele ama. E aí é uma parte que o filme me pega, porque a música, dependendo de quem escuta, de quem ouve, ela pode significar várias coisas, né? E pra mim, a música é uma questão de alívio, até porque eu não sou músico, claro, mas eu toco violão, enfim. E pra mim é uma questão de alívio, é uma sensação de alívio. Às vezes, quando eu preciso descarregar alguma coisa, eu vou lá, pego o meu violão, toco, enfim, é uma questão de alívio. Para outras pessoas pode ser que não. Só que a cada vez que eu escuto esse moleque aqui cantando e tocando, cara, é de arrepiar, mano, é simplesmente incrível você ver tudo isso. E no final do filme mostra que ele não desistiu, que ele foi atrás do sonho dele, da música, né? E aí tem uma cena que o Fulige, né, que né, durante esse filme foi transformado em vampiro, né? Ele encontra o Sammy, fala que o irmão dele não conseguia, né, acabar com ele, acabar com a vida dele. Mas o último pedido dele foi para que deixasse o Sammy em paz, para que deixasse o Sammy viver a vida dele. E aí ele chega lá e pede pro Sammy tocar mais uma vez, né? E aí o Sammy toca para ele lá a música. E o Sammy pergunta para ele, naquela noite ali, se foi uma das melhores da vida dele, porque pro Sammy tinha sido a melhor noite da vida dele, mesmo com tudo que tinha acontecido. E aí ele fala que foi a única vez que ele se sentiu livre. Cara, isso aqui pega muito, mano. Eu tô falando aqui, eu tô me arrepiando todo. Que filme incrível. Simplesmente maravilhoso. O melhor filme que eu já vi, assim, disparado, um dos melhores. E com certeza o melhor filme até agora de 2025. Então, se você chegou até aqui, se você curtiu essa mini análise, né, esse mini resumo aqui do filme, te convido a se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você gosta, né, com quem você queria assistir esse filme também, ou com quem você já assistiu o filme, para também ter uma visão diferente. Então é isso, muito obrigado por tudo, até um próximo vídeo e fui!